Boas, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Hoje a minha água, hoje a minha água tá pouco ali, ó, tá pouca. Deixa eu ver aqui esse pouquinho de água que tá aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos lá para mais um dia. Motivados? Motivados, pessoal. Hoje nós estamos em mais um dia da nossa campanha de 40 dias do transbordo de Deus. E no dia de hoje, a nossa mensagem para ser refletida, para que a gente possa refletir, é uma mensagem simples, fácil, é de fácil entendimento para todas as pessoas. Nós vamos falar sobre medo. Então eu quero te perguntar, você já teve medo? Medo de avançar, por exemplo, num trabalho, medo de crescer, medo de se desenvolver, medo de entrar num relacionamento, medo de ter uma amizade? Você já passou por esse tipo de medo? Medo de obedecer uma direção de Deus, medo de, depois de obedecer, você ter medo daquilo que poderá acontecer. Você já passou por uma situação semelhante a essa? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de amor, de poder e de moderação. Na verdade, lá está escrito assim: Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, essa palavra aqui, moderação, logo aí a gente já aprende que Deus é um Deus equilibrado, né? Não é nada exagerado. Às vezes as pessoas podem olhar para isso aí e pensam assim, ó, Deus nos deu um espírito de poder e de amor, aí faz tudo exagerado. Nós temos que ser pessoas equilibradas. Deus também nos deu moderação, então nós temos que ser pessoas equilibradas. Nos deu também amor, nós temos que amar a Deus e amar as pessoas. Deus nos deu poder, ou seja, coragem, né? Para avançar, para crescer, se desenvolver. Às vezes o medo de crescer, o medo de avançar, em alguns casos, pode ser um alerta para aquilo que a gente não deve fazer. Mas em alguns casos também, em outros casos aliás, pode ser uma limitação na nossa mente que nos impede de experimentar algo bom, algo bonito, algo poderoso da parte de Deus. Você já teve medo? Medo de uma direção de Deus? Eu acho que o medo de cumprir uma direção de Deus, o medo de obedecer a Deus, não é um medo tão forte quanto aquele medo da gente já ter obedecido e ter a dúvida e o medo daquilo que poderá acontecer. Não é verdade? Afinal de contas, nós obedecemos e agora? O medo, eu acho que nesses casos é maior. Sobre esse assunto, eu lembro da história de Pedro. Os discípulos estavam no mar e a Escritura fala que o vento era contrário, ou seja, logo aí as circunstâncias estavam contrárias. O vento estava contrário, parecia ali uma tempestade. Só que Jesus tinha passado por uma situação e ele decidiu orar sozinho e falou assim: olha, vocês podem ir porque eu vou orar e vou ter um tempo aqui a sós, só eu e Deus. Olha só que interessante isso que a gente consegue entender aqui nessa passagem, talvez abrindo aqui um parêntese. Jesus, 100% homem, 100% Deus, o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, a pessoa mais ungida, mais poderosa que já pisou na face da terra, precisou de um tempo a sós com Deus. Olha só, precisou de um tempo a sós para orar. Jesus, a pessoa mais poderosa, a pessoa que colocava a mão nos olhos dos cegos e os cegos enxergavam, a pessoa que andava e uma mulher com fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. Nem fala que tocou na pele dele, nem nada. Tocou nas vestes de Jesus e foi curada da sua hemorragia que já tinha anos que ela sofria. Esse homem super poderoso, super ungido, super preparado, nunca pecou, nunca errou, mas precisou ter um tempo a sós com Deus. Às vezes a gente acha que nós somos super crentes. Não, se eu for na igreja ao domingo, se eu for no pequeno grupo, é suficiente. Se eu for aqui num café, num restaurante, tomar um cafezinho, tomar
um leite com chocolate, comer um pãozinho com manteiga ou um pãozinho de queijo é suficiente, porque durante o tempo em que eu estou fazendo isso no shopping, eu estou buscando a Deus, é o meu tempo com Deus, assim, no meio de todo mundo. Eu já sou crente há muito tempo, eu não preciso de ficar com essa frescura, de ficar buscando a Deus. Não, eu já tenho sensibilidade. Eu e o Pai somos um. Eu não preciso, nós temos sensibilidade, estou orando a todo tempo, aleluia, aleluia. Jesus, sendo Jesus, a pessoa mais poderosa, mais ungida, mais preparada, com mais intimidade com Deus, precisou de um tempo a sós com Deus. Quem somos nós para apenas entrar num vídeo ou apenas ler um livrozinho, ler um capítulozinho da Bíblia e pensar, é suficiente? Quem somos nós para ir apenas na igreja ou apenas num grupo pequeno e achar que é suficiente? Isso é muito raso. Isso é viver uma vida muito fútil. Deus tem um interesse em cada área das nossas vidas. E Ele espera que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente busque uma direção dele para as nossas vidas. Não é possível transbordar de Deus sem isso. Jesus, 100% homem, 100% Deus, transbordando a vida de Deus, porque ele buscava a Deus. Ele e o Pai, sendo um, era uma intimidade que vem através de uma busca. E às vezes a busca vai ser só nós e Deus. Aqui a gente também aprende outra coisa, que às vezes, olha só, jovens que estão vendo isso aqui, ou até pessoas mais de idade, às vezes a solidão vai nos impulsionar a buscar mais de Deus. Às vezes buscar estar em amigos, buscar estar em festas, em convívios, às vezes é só um refúgio para aquilo que está um vazio em nós. Às vezes Deus gera em nós uma fome pela sua presença, e nós vamos lá e pensamos, eu estou com um vazio, então o que eu vou fazer? Eu vou ver uma série, eu vou ver um filme, eu vou me encontrar com alguém, eu tenho que me encontrar com alguém, eu tenho que estar com alguém, eu tenho que estar com alguém. Eu tenho que orar com alguém, eu tenho que pedir oração para alguém. Mas às vezes essa fome que Deus está colocando em nós é uma fome pela presença dEle. Às vezes Deus está nos chamando para um tempo a sós. Quem sabe Deus já não tem te chamado a um tempo a sós? Hoje, ontem ou nos últimos dias, e você tem buscado refúgios para ficar perto de pessoas apenas. Não é errado isso. Mas o que eu quero dizer é que se Jesus, sendo Jesus, valorizou o tempo a sós com Deus, quem somos nós para menosprezar isso? Quem somos nós para achar que isso não tem poder, não tem relevância? Jesus esteve um tempo a só orando. E o interessante é que os discípulos foram sair, o barco ia sair, e Jesus falou assim, primeiro o reino e a sua justiça, e depois as outras coisas. Vocês podem ir, o barco pode ir, tudo pode ir, mas a minha prioridade nesse momento, diante da situação que eu estou passando, de que eu acabei de passar, de quase ser apedrejado, de ser humilhado, eu preciso me reabastecer em Deus. Eu preciso me encher de Deus, eu preciso me voltar para Deus. Lembra Jesus quando estava no Getsemane? A Escritura fala que ele suou sangue. Às vezes a gente tem a ideia de que Jesus veio à Terra apenas como Deus, indiferente às situações, indiferente a sentimentos. Não. A Escritura fala que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele se identifica com cada uma das nossas dificuldades, cada uma das nossas dores. Talvez você pode estar vendo esse vídeo aqui e estar pensando assim, não, mas a dor do meu coração, Deus não sabe, Jesus não sabe. Deixa eu te dizer, Jesus sabe. E Ele não apenas sabe, como Ele quer nos curar e nos levar a um transbordo de Deus. Aquilo que está em falta em nosso coração, a lacuna, a fome, a sede que a gente tem, não é por festas, não é por pessoas,
é por mais de Deus. E quando a gente entende isso, a gente começa a buscar mais de Deus e vamos nos transbordando de Deus. Aí sim, a gente pode ir para convívios, a gente pode estar na companhia de outras pessoas, mas nós não podemos negligenciar a nossa busca a sós com Deus. Porque se Jesus não negligenciou, se Jesus valorizou, se Jesus priorizou o tempo de oração, quem somos nós? Jesus com zero pecado, zero, não cometeu nenhum pecado, 100% santo. Ele poderia olhar para essa situação e pensar, eu estou numa posição privilegiada diante do Pai. Se eu não orar agora, se eu for lá pegar o barco, se eu for fazer as minhas coisas, Deus não vai se importar. Afinal de contas, eu estou santo. Afinal de contas, eu estou honrando a Deus. Vai ser só um errozinho, eu não vou priorizar não. Acabei de ser humilhado, quase apedrejado, me rejeitaram, me trataram mal. Deixa essa história de orar para depois. Primeiro a viagem, primeiro a coisa material, primeiro o barco. Não, Jesus não fez isso. Jesus estava diante de uma situação, se você for ver lá o contexto, se eu não me engano, está em Lucas. Está em Mateus. Deixa eu só verificar aqui. Está em Mateus, está lá em Mateus capítulo 14. Depois você pode ver com mais calma. Diante do contexto, Jesus tinha passado por uma situação complicada. Ele entendeu, eu não posso lidar com isso sozinho. Eu tenho dores, eu tenho sentimentos. E eu preciso me reabastecer na presença do Pai, ainda que sozinho. Eu não vou desprezar o meu tempo a sós com Deus. É importante eu estar com discípulos, é importante eu estar diante das multidões, é importante eu ir na igreja, pequeno grupo, etc e tal, eventos cristãos, etc. Mas o tempo a sós com Deus não pode ser negligenciado. Porque Jesus é a nossa referência. O Evangelho é cristocêntrico, é tudo sobre Jesus, Ele é o nosso modelo. Se Jesus priorizou, nós também temos que priorizar. Às vezes a gente tenta priorizar tanta coisa. O barco vai sair agora, essa coisa natural, deixa eu priorizar isso aqui. Oração deixa para depois. Eu acabei de passar por uma situação complicada, o meu coração está ferido. Não, mas eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para depois. A gente não pode ser assim. E o interessante é que Jesus priorizou o tempo com Deus, mas o barco saiu. O barco saiu, e agora? Como é que Jesus ia atravessar para o outro lado? Jesus falou assim, eu vou ter com vocês. Mas vem a tempestade, vento contrário, mas de repente, os discípulos estavam ali na tempestade, sozinhos. Parecia que Deus os tinha abandonado. Parecia que Deus tinha falado assim, olha, vai na frente, enfrenta isso aí vocês sozinhos, eu não vou com vocês. Parecia isso. Mas de repente a presença de Jesus aparece sobre as águas. E o interessante é que Pedro olha para aquilo, Jesus fala assim, vocês não precisam ter medo. Não precisam ter medo, sou eu. E Pedro olha para aquilo ali e pensa assim, se és tu, manda uma palavra para que eu vá. O interessante disso aqui é que Pedro não foi assim uma pessoa soberba, orgulhosa de pensar, eu já ando com Jesus, eu vou lá, me apetece ir ter com ele. Não, ele entendeu que a palavra de Deus tem poder, e quando a gente está debaixo de uma palavra, as coisas todas vão se submeter à palavra de Deus. Pedro entendeu que quando Jesus desse uma palavra, ele não ia andar em cima das águas, ele ia andar em cima da palavra. As águas iam ter que se submeter à palavra de Deus. Tudo se submete à palavra de Deus. Lembra? Lá em Gênesis, como que Deus criou o mundo? Pela palavra. Eu ordeno que haja separação. Eu ordeno que os continentes sejam formados, né? Eu estou aqui parafraseando, mas foi tudo pela palavra. Que haja luz, que haja peixes, que haja animais, tudo pela palavra. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Mas a gente não vai conseguir ter uma palavra de Deus se nós não priorizarmos
o nosso tempo a sós com Deus. Há coisas que Deus vai nos falar na igreja, há coisas que Deus vai nos falar nos eventos, há coisas que Deus vai nos falar no meio da multidão e há coisas que Deus vai usar pessoas para falar conosco. Mas há muitas coisas, e na minha opinião, aquelas mais profundas, vão ser ditas por Deus no secreto. Quando está apenas eu e Deus. Quando está apenas você e Deus. No momento, a sós com o Pai. Mas Pedro sabia disso, a importância da palavra. E talvez diante de algum medo ele fala assim, olha, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Se és tu, me dê uma palavra. E Jesus fala assim, vem. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. Só que num determinado momento a Escritura fala que Pedro começa a olhar à volta. Ele começa a olhar à volta e percebe que o vento era contrário. Percebe a tempestade. Os olhos dele, a fé dele deixou de estar na palavra de Deus e passou a estar nas circunstâncias à volta. E o que acontece? Pedro começa a afundar. Quantas vezes eu e você temos uma palavra de Deus e até temos a coragem, até entendemos que Deus não nos dá um espírito de medo, até obedecemos, às vezes no início podemos ter algum medo, mas depois a gente até passa esse nível e obedecemos a Deus, só que depois de obedecer a gente começa a pensar, e agora? Como é que eu vou continuar obedecendo a Deus? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou continuar empreendendo? Como é que eu vou continuar liderando? Como é que eu vou continuar cuidando disso, dessas pessoas, dessas coisas? E agora? Eu obedeci a Deus no início, e agora? Você começa a ver as circunstâncias à sua volta e o medo começa a entrar no seu coração, assim como entrou no coração de Pedro. Pedro começou a ter medo, porque ele começou a olhar para as circunstâncias. Ele tirou os olhos e a mente da palavra de Deus. Ele esqueceu que tinha uma palavra e a palavra vai dominar sobre tudo. Tudo se submete à palavra de Deus. Tudo se submete à palavra de Deus. E Pedro começa a afundar. Sabe o que eu acho interessante nisso? É que Jesus poderia olhar para ele e falar assim, você tem pouca fé, você duvidou, você teve medo, você ficou olhando para as circunstâncias em vez de olhar para mim. Se eu te falei, é porque vai cumprir. Lá em Josué diz, não te mandei eu, Deus falando assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Quando Deus fala assim, não te mandei eu, o que Deus estava querendo dizer é que a palavra dele é suficiente. A palavra dele é suficiente. Então Deus fala assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Está lá em Josué, capítulo 1. Jesus poderia ter olhado para Pedro e falado assim, você duvidou, agora afunda. Você duvidou, agora vai embora. Mas não. Jesus olhou para Pedro e viu assim, ó, ele falhou tentando acertar. Ele falhou porque me obedeceu. Ele falhou porque cumpriu uma palavra, mas num determinado momento ele perdeu a fé. Mas eu vou socorrê-lo. E Jesus estende a mão para Pedro e o faz novamente andar sobre as águas até chegar até a tempestade. Até chegar ao barco, aliás. Talvez você está com medo hoje de iniciar algo, de obedecer a Deus em algum aspecto da sua vida, em alguma área. Ou talvez você já obedeceu, mas você está com medo das consequências. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. A gente precisa entender isso, porque senão a nossa vida fica travada. Nós não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir romper. Às vezes Deus quer nos levar a ter experiências novas. Às vezes Deus quer te levar a andar sobre as águas, no sentido figurado. Ou talvez no sentido literal, como foi no caso de Pedro. Às vezes Deus quer nos levar a ter uma experiência diferente, sobrenatural, mas nós estamos com medo. Medo de ser magoado, medo de magoar alguém, medo de falhar, medo de começar a andar sobre as águas e de repente submergir. Mas o que Deus diz para nós hoje é, ainda que você perca a fé, ainda que você não tenha tanta fé no meio do caminho, mas se você cumprir a palavra, se você confiar em Jesus, se você estiver perto da presença
de Jesus, como Pedro teve perto da presença de Jesus, então Jesus vai te erguer e vai te fazer andar sobre as águas. Ele vai te capacitar naquilo que você precisa. Agora, o que a gente precisa entender é que nós precisamos de uma palavra. Nós não podemos agir de uma forma soberba, de uma forma autônoma. Às vezes a gente pode olhar para esse versículo e pensar assim: Deus não nos deu um espírito de poder, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu vou fazer o que me apetece. Não. A gente tem que fazer e buscar entender a direção de Deus para as nossas vidas. Nos encher de Deus de forma que a gente possa transbordar. E quando a gente está transbordando de Deus, não vai mais existir espaço para o medo nas nossas vidas. A gente vai conseguir discernir aquilo que Deus quer nas nossas vidas. E nós vamos conseguir ter experiências incríveis, assim como Pedro teve. Porque ele soube resistir primeiro ao medo, de dizer: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Ele resistiu ao medo. E depois ele teve a consciência de que, por estar próximo da presença de Jesus, por ter estado debaixo de uma palavra, por ter feito algo diferente, algo fora do comum, algo de forma corajosa, mas debaixo de uma palavra, ele entendeu que Deus não o ia abandonar. Amigos, para a gente transbordar de Deus, nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Deus não nos abandona. O que Ele quer de nós é que a gente tenha experiências extraordinárias com Ele, mas nós precisamos priorizar o nosso tempo a sós. Nós não podemos menosprezar esses momentos. Estar nas multidões é importante, mas estar a sós com Deus também é importante. E talvez as coisas mais profundas que Deus vai falar ao seu coração são nos momentos em que você estiver a só com Ele. É nesse momento que Ele vai tirar todo o medo do seu coração. É nesse momento que Ele vai tirar todo sentimento negativo de algo que tenha acontecido com você antes. É nesses momentos que Ele vai nos encher e nos dar consciência que Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. É através do transbordar de Deus nas nossas vidas é que a gente vai ter essa consciência, essa fé, esse posicionamento. Ok, pessoal? Como eu sempre costumo dizer, todos os dias tem uma mensagem nova aqui nessa nossa campanha, nesse nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Se Deus falou com você em alguma área da sua vida, algo específico, deixa um comentário aqui. Eu quero depois estar lendo e acredito que depois outras pessoas, ao lerem, também vão ser motivadas através do seu comentário. Considere enviar isso para algum amigo e eu te espero amanhã. Muito obrigado novamente pela sua atenção. Até amanhã.